Olá, sejam muito bem-vindos ao Emerge em Pauta, um programa da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Em comemoração aos 30 anos da Emerge, nós vamos receber aqui operadores do direito que irão debater assuntos de interesse da sociedade. Vamos falar da Constituição Cidadã, que também completa 30 anos em 2018. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. No dia 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, declara promulgada a Constituição Cidadã. A nova carta torna-se o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. Assegura a liberdade de pensamento e cria mecanismos para evitar abusos de poder do Estado. 30 anos depois, o que mudou no Brasil? Os avanços e retrocessos estão em pauta. E o tema deste programa é Direito Constitucional. Convidamos o desembargador Cláudio Brandão e o promotor Guilherme Penha para conversar conosco. Obrigado pela presença. E quem inicia o nosso debate é o diretor-geral da Emerge. Com a palavra, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Quero saudar o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, também o promotor Humberto Penha e o professor Rafael Gomide pela participação neste programa, que comemora os 30 anos da Constituição Federal. Eu gostaria de colocar em debate aqui e ouvir dos senhores sobre os principais avanços da nossa Constituição. O que ela trouxe de tão positivo para o cidadão brasileiro? Podemos começar, então, por favor, pelo desembargador Cláudio Brandão? Bem, em relação à Constituição de 1988, que completa 30 anos, falar sobre avanço significa, num primeiro momento, situar o contexto em que essa Constituição foi feita. As Constituições, elas podem ser elaboradas por pessoas escolhidas pelo povo ou podem ser elaboradas por quem exerce o poder sem a participação popular. A Constituição de 1988, ela foi elaborada por representantes do povo, em substituição a uma Constituição outorgada por quem exercia o poder. Naturalmente, uma Constituição feita por representantes do povo, ainda que traga defeitos, imprecisões, ela naturalmente é melhor, tá, do que uma Constituição outorgada por quem exerce o poder sem a participação popular. Então, talvez esse seja o avanço, tá, inicial dessa Constituição, que, repito, consolidou um processo de redemocratização do Brasil num momento extremamente sensível da nossa história. Promotor Guilherme Penha. Eu também acho que o saldo é positivo. Foram muito mais avanços do que retrocessos. Em tema de avanço, destacaria 3 grandes matérias. Um tema ligado a controle de constitucionalidade. O controle é muito mais plural, muito mais aberto, muito mais efetivo do que na antiga Constituição. Eu acho que um tema ligado ao Estado se incrementou muito a questão ligada aos controles entre os poderes e dos poderes em si. Os poderes em si têm um controle mais reforçado, também um controle recíproco entre eles, que estão ligados a freios e contrapesos nesta Constituição, acho que melhor funciona em comparação com outras Constituições. Em tema de direitos fundamentais, o fato do caráter plural dos direitos, o atingimento de minorias, que estão ligadas a direitos de igualdade, gênero, raça, cor, credo. Eu acho que essas questões são grandes avanços que essa Constituição seguramente sofreu. Bem, vimos então os avanços, mas e retrocessos? É possível falar em retrocessos, professor Cláudio? Se nós compararmos com o momento constitucional anterior, não. Tá? Agora, é uma Constituição muito extensa, uma Constituição analítica e que, evidentemente, traz enormes desafios, tanto na sua implementação, tá? Quanto na definição das regras de convivência entre os poderes. Às vezes, quando um poder está muito fraco, que isso gera um protagonismo de outros. Então, não seria retrocesso em comparação com o momento constitucional anterior. Agora, é uma Constituição difícil de ser administrada, exatamente pela quantidade de matérias que ali foram inseridas pelo Constituinte. De fato, retrocessos não aconteceram, até pelo momento histórico pelo qual o Brasil passava. Mas acho que há pontos negativos que essa Constituição apresenta, especialmente um ponto formal e um ponto material. Em relação à forma, a grande tensão dela, a inserção de temas completamente estranhos à Constituição,
O título 8, por exemplo, dela, ordem social, um título que insere matérias estranhas à ordem social e que não conversam entre si, não há nenhuma harmonia entre aquelas matérias. Eu acho que um ponto negativo dessa Constituição é a sua grande tensão. Em relação à matéria, eu acho que o ponto negativo dela é o federalismo, o modo pelo qual se desenhou a Federação Brasileira. Muito centralizadora, consta muito competência na União, muito pouco só para os estados, DF, municípios. Eu acho que a parte da federação é um ponto negativo que essa Constituição tem, que, de certo modo, explica a crise federativa para a qual passa o Brasil hoje. O senhor destacaram a questão dos direitos sociais e, de fato, essa Constituição é muito criticada, em certo ponto, por prever muitos direitos sociais, mas há pouca verba pública para que sejam implementados. Nesse contexto, as reformas da Previdência, tributária, se destacariam, são necessárias para que haja implemento dos direitos sociais? É difícil criticar uma Constituição porque ela traz muitos direitos, né? A dúvida é saber se haveria necessidade de inclusão no texto da Constituição de tantos direitos, ou se esses direitos poderiam ser tratados na lei. Porque a sociedade é muito dinâmica, tá? E a partir do momento em que se constitucionaliza determinados direitos, qualquer alteração ou modificação, além da extrema sensibilidade que envolve a mudança do texto constitucional, há também uma questão formal, quer dizer, de um quórum qualificado para aprovação de qualquer proposta de emenda. Especificamente em relação aos direitos fundamentais, os direitos sociais, eles exigem uma prestação de serviços, quer dizer, há um gasto muito grande, tá? E evidentemente que o Estado, às vezes, não tem recursos suficientes para implementar tudo que a Constituição reconhece como sendo direitos. Isso gera, naturalmente, uma insatisfação. Isso tem gerado, tá, nos últimos anos, demandas, tá, por pessoas que, tá, têm direitos previstos na Constituição mediante da recusa ou da impossibilidade do Estado de disponibilizar os serviços atrelados àqueles direitos. Elas buscam no Judiciário a satisfação desses mesmos direitos, o que, tá, evidentemente, não seria o caminho natural, mas, por outro lado, não há como negar aos destinatários desses direitos, em determinadas situações, o atendimento disso. Então, nesse ponto, não é que a Constituição tenha exagerado no que diz respeito aos direitos, mas a forma como eles foram colocados é o que acabou, repito, por estimular uma judicialização muito intensa de demandas envolvendo essas questões. Eu acho, Rafael, que em tema de direitos sociais tem que haver uma separação entre positivação e efetivação. A questão central ligada a direitos sociais não é de positivação, e sim de efetivação, de como efetivar os direitos que a Constituição estabeleceu. A Constituição trouxe promessas e nem todas foram efetivadas. Quando me pergunto em geral o que eu acho sobre a Constituição na parte de direitos fundamentais, eu costumo dizer que o grande problema brasileiro não é o artigo 5º da Constituição. Ele é um artigo efetivado, ampla defesa, contraditório, igualdade entre as partes, a efetivação. A questão todo do artigo 6º, 7º e 8º, questão ligada à educação, cultura, lazer, desporto, previdência. Então, em temas ligados a eventualmente direitos sociais, prestacionais, a questão central é de efetivação, de estabelecer modos pelos quais possam ser efetivados os direitos, que as políticas públicas possam ser submetidas a controle por parte do judiciário, inclusive, para que promessas se concretizem, para que se realizem na prática. Não acho que reformas constitucionais vão garantir essa efetivação, até porque efetivação é um atuar concreto, diário do Constituinte, de efetivar a Constituição. Talvez traga algum tipo de resposta para esse tema, mas a questão central é a efetivação em concreto dos direitos sociais que a Constituição prevê. E os senhores consideram que a série de emendas, foram mais de 100 ao longo dos últimos anos, foram capazes de garantir a força normativa da Constituição ou importaram no recuo de avanços sociais? Uma Constituição analítica como a nossa é natural, tá, que ela sofra emendas. Eu, particularmente, não critico esse número expressivo de emendas, porque nos últimos 30 anos, a evolução da própria sociedade, da tecnologia, é muito grande. A nossa Constituição não fala em internet, não é isso? E é natural que, ao longo do tempo, tá, o texto constitucional, tão detalhado como o nosso, ele tem que ser adaptado a uma evolução da sociedade, o que acontece no contexto mundial. Então, esse número expressivo de emendas, ele tá, não soa muito estranho diante do tamanho da Constituição de 1988. Eu, particularmente, não critico diante dessa realidade constitucional. Tá? E saibam, nos próximos 30 anos, essa Constituição certamente sofrerá um número... Mais 100, de repente. Tá, mais 100, provavelmente.
Acho importante lembrar que a Constituição, como um ser vivo, é sujeita a mudanças. Só que nem sempre elas são formais, elas podem ser também formais. O número de emendas à Constituição do Brasil é muito acentuado, mas com alguma relevância prática, talvez 3 ou 4. Que me lembre, a 3 de 93, 19, 98, 45, 2004, são 3 ou 4 emendas realmente importantes. Eu acho que no Brasil a grande questão tem a ver com mutação constitucional. As mudanças informais feitas na Constituição pela mudança do contexto social, especialmente quando vinculadas ao Supremo Tribunal Federal. Mais expressivas ainda. Eu acho que sim. Embora, do seu ponto de vista quantitativo, não tão elevado, do seu ponto de vista qualitativo, muito mais relevante. As questões que o Supremo julgou e que entendeu que havia mutação constitucional, igualdade de gênero, questões ligadas a poderes entre si, organização de poderes, direitos fundamentais, eu acho que modificar a Constituição com um impacto muito mais acentuado do que as emendas que ela sofreu. Então é importante lembrar, no processo de mudança constitucional, que ele não passa de modo obrigatório pelas emendas à Constituição. Claro, seria um agente importante desse processo, mas também a questão ligada à mutação constitucional, a mudança informal que a Constituição sofreu, especialmente pelo seu maior intérprete, que é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O senhor entende que a STF tem atuado adequadamente quando trata da mutação constitucional? Nem sempre. Eu acho que há um limite semântico, a Constituição traz um limite em relação à mutação, há casos nos quais o limite é atendido e há casos nos quais é discutível, até do seu ponto de vista teórico, se o limite foi atendido ou não. Em muitos casos, sim, mas há questões que são muito sensíveis que dependem de um juízo mais aprofundado sobre o atendimento ou não desse limite. Eu não posso assegurar que em todos os casos de mutação constitucional o STF tenha se atrelado estritamente ao texto que a Constituição tem. A universalização dos direitos garantidos pela Constituição a todos os brasileiros, professor Cláudio, na realidade se estende aos menos favorecidos? A leitura do texto constitucional indica isso. Tá? E esse é o grande esforço. Tá? Que todos, de alguma forma, têm a incumbência de zelar para que a Constituição seja aplicada, para que a Constituição efetivamente produza os efeitos desejados pelo Constituinte. E nesse ponto, eu acho que a sociedade brasileira falhou. Tá? A Constituição é muito interessante, é muito bonita. A Constituição brasileira examinada por quem conhece o direito constitucional e não conhece a realidade brasileira, ela é fantástica. Tá? Agora, quem conhece direito constitucional e conhece a realidade brasileira, percebe que há uma distância muito grande entre o que está previsto na Constituição e a vida dos brasileiros, principalmente daqueles mais fracos. E nesse ponto, e talvez aniversários como esse sejam emblemáticos, é preciso que todos, de alguma forma, façam uma autocrítica, tá? Para reconhecer, tá? Que o que efetivamente foi assegurado na Constituição para todos, isso não está chegando, tá? A uma parcela da população brasileira. Houve um certo avanço em tema de direitos sociais, especialmente ligado a serviços públicos, serviços de telecomunicação, serviços de transporte. De certo modo, ganharam parcela maior de universalização. Mas concordo em tudo que o professor Cláudio colocou, são promessas muitas vezes vãs. Não houve efetivação de alguns direitos, não há garantia de justiça social efetiva, há previsão formal de direitos fundamentais, mas não há mecanismos que coajam o Estado a implementá-los. Eu acho que a grande questão, repito, tem a ver com a efetivação dos direitos, não com a positivação deles. Nosso rol de direitos é o mais extenso que o mundo conhece, mas nem todos os direitos, de certo modo, o Estado brasileiro efetivou. A questão central é a efetivação de promessas, não a feitura delas. Feitura nós temos, efetivação talvez não. Falhamos um pouco, né? Sim, não só um pouco, falhamos muito talvez na efetivação desses direitos sociais. A Constituição assegura o direito a plebiscito, a referendo, a iniciativa popular, mas nós sabemos que prevalece ainda assim o sistema representativo. Agora, o que falta para que a democracia participativa, consagrada na Constituição, seja exercida em sua plenitude? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são formas de exercício direto do poder pelo povo. Tá? A Constituição prevê isso, mas a própria Constituição diz que, em princípio, tá, o poder é exercido através de representantes. E é uma questão de ordem prática, não é tão simples assim, tá? Convocar plebiscitos, referendos, não é isso? E a iniciativa popular, tá? Que envolveria a apresentação de um projeto de lei subscrito por uma parcela considerável da população, não é fácil também captar essas assinaturas para fins de apoio. Convenhamos, é muito mais prático que um deputado federal ou um senador apresente um projeto de lei sobre aquele tema. Agora, é evidente que um projeto de lei, tá, deflagrado por iniciativa popular, ele tem um peso muito maior quando da deliberação por parte das casas legislativas. Então, o plebiscito e referendo, eu acho que há uma dificuldade prática, às vezes, tá, de convocação ou de implementação dessas medidas.
E a iniciativa popular, nós temos algumas experiências interessantes, mas que também não é, e não poderia ser. Tá? A iniciativa popular ela acaba ficando reservada para questões mais sensíveis, tá? E para que fique nítido ali uma mensagem do povo aos parlamentares de que essa é a vontade de uma parcela da população. Agora, é muito importante que a Constituição traga, tá, essas formas de exercício direto do poder pelo povo. E talvez, no futuro, fique mais simples, tá? O processo de votação. Tá? E se isso for simplificado e barateado ao longo do tempo, quem sabe, tá? Consultas à população, através do plebiscito, do referendo, se tornem mais frequentes. O senhor considera também que falta um pouco mais de engajamento à sociedade, um pouco mais de consciência cívica e cidadã? É muito importante. Tá? E nesse ponto, eu acho até que a sociedade, hoje, ela tem uma percepção maior, não é o ideal, até porque há uma crise também de próprio conhecimento. Não é isso? Tá? A primeira forma de você negar a alguém um direito é quando essa pessoa não sabe que tem o direito. Tá? Hoje a sociedade brasileira participa um pouco mais, até porque houve uma revolução tecnológica, tá? Revolução essa que permite, mesmo aquelas pessoas mais pobres, que elas tenham acesso, não é isso? Aos meios de comunicação, à internet, ao WhatsApp. Então, a informação circula, tá? Com maior intensidade, não necessariamente com uma melhor qualidade. Tá? Mas, de qualquer forma, há um debate. Antigamente, as pessoas iam às ruas e reivindicar. Hoje, há uma rua que não dorme, há uma rua virtual. As pessoas debatem o tempo todo questões que também são de interesse da nação. Não necessariamente com um grau de acesso a uma informação mais qualificada. Talvez seja o desafio. Há muita coisa errada que circula na internet. É importante lembrar, Rafael, que deve ser assegurada a possibilidade de participação do povo direta via qualquer dos instrumentos que você citou. Mas também é importante lembrar que o fato de haver consulta feita ao povo por si só não vai garantir democracia. No caso, a democracia está muito mais naquilo que se consulta do que na forma de consulta. As ditaduras do mundo afora, do passado, do presente, que são do futuro, que usaram plebiscitos, referendos, para referendarem ou darem uma consulta prévia sobre o assunto que era ditatorial. Na verdade, é muito mais a substância da consulta do que a forma de consulta. Claro, uma forma de legitimar o poder político uma forma de trazer a população para um debate na arena política, seguramente mas o simples fato de haver a forma de consulta por si não vai garantir democracia. E, repito, há ditaduras que utilizam plebiscitos e referendos. Eu acho que a qualidade dessa discussão é muito importante, o assunto a ser discutido é importante, a deliberação tem que ser plural, tem que ser aberta, mas é importante garantir direitos de minorias, é importante garantir valores fundamentais, é importante tutelar as cláusulas pétreas, é importante manter a estrutura mínima do Estado intacta. Por isso, eu acho que, na verdade, não é bem a forma, mas sim o conteúdo da consulta que é relevante sobre essa matéria. É importante lembrar também que, do mundo afora, hoje, começa a haver discussão sobre inserção cibernética e consultas feitas ao povo pela forma de internet. Já existem hoje constituições do mundo que são feitas por redes sociais, a Islândia é um bom exemplo disso, agora Marrocos é um bom exemplo disso, discute-se o Chile será feita uma constituição com base em rede social. Então, talvez a internet seja, no futuro, um instrumento interessante de permitir essa participação não presencial, mas virtual. Talvez retomando o ideal grego da democracia direta, não presencial, mas virtual. O povo efetivamente exercitando o poder político do qual ele próprio é titular, de acordo com a nossa Constituição, artigo 1º, parágrafo único. E quais são os futuros desafios que a Constituição poderá enfrentar? O que está por vir? Curiosamente, acho que o primeiro desafio é a regulamentação de boa parte da Constituição, que, passados 30 anos, ainda depende de algum tipo de providência legislativa ou administrativa para que ela efetivamente produza seus efeitos. Isso é um aspecto. E no outro aspecto é fazer com que essa Constituição conviva, tá, com toda uma evolução da tecnologia, da própria sociedade, dos costumes, tá, sem que haja algum tipo de ruptura, tá, porque esse é o meu medo. Tá? É preciso que a Constituição seja efetivamente adaptada a uma nova sociedade, uma sociedade que evolui, tá? E é uma tecnologia que avança com uma velocidade impressionante, tá? E o direito está indo sempre atrás. Tá? O professor Guilherme colocou do papel do Supremo Tribunal Federal nesse aspecto. Tá? É um papel em que o Supremo Tribunal Federal, em algumas situações, ele tem que compatibilizar, tá, tudo que se avançou com o texto, tá, que é de 30 anos atrás. Então, talvez seja esse o grande desafio, tá, para o futuro. Eu acho que o grande desafio para o futuro é democrático.
é garantir a democracia contra qualquer tipo de atentado. Qualquer ameaça ou lesão ao princípio democrático tem que ser refutado. Eu acho que a grande temática para o futuro é como garantir um Estado democrático de direito de modo efetivamente democrático. Isso passa por direitos, pela efetivação de direitos, isso passa por um controle de constitucionalidade mais acentuado, isso passa por um reforço sobre a federação, isso passa por um controle mais recíproco entre poderes, enfim, isso passa, de certo modo, por uma construção diária. Eu acho que nada aqui será feito com passe de mágica, será uma construção diária, um atuar diário de qualquer intérprete da Constituição. Isso passa pelo Poder Judiciário ou qualquer outro poder que o Estado tenha participação em relação à Constituição, mas será esse atuar nosso diário, essa nossa disciplina, essa nossa deferência à Constituição, que fará com que ela venha a ser preservada, respeitada e a democracia venha a ser efetivamente no Brasil implementada. Desembargador Cláudio Brandão, promotor Guilherme Penha, muito obrigado pela presença dos senhores. Um prazer. O Emerge em Pauta fica por aqui.